Já imaginou que o livro mais infame da história política ocidental poderia conter verdades incômodas que transformariam completamente sua maneira de enxergar o poder? E se eu dissesse que, por trás das ideias consideradas demoníacas de Nicolau Maquiavel, existe um conhecimento proibido, mas essencial, para qualquer pessoa que deseja sobreviver em um mundo cada vez mais complexo e perigoso? Em 1539, Reginald Pole declarou Maquiavel como inimigo da raça humana. Uma condenação que ressoou por séculos. Mas por quê? O que poderia ser tão perturbador nas ideias deste pensador florentino que levou à proibição de sua obra mais famosa, O Príncipe? Não se trata apenas de uma questão histórica. O pensamento maquiavélico continua a moldar silenciosamente a política, os negócios e até mesmo nossas relações pessoais. Sua perspectiva sombria, porém honesta, sobre a natureza humana revela camadas de realidade que preferimos ignorar, mas que determinam quem prospera e quem sucumbe nas intrincadas teias do poder social. Maquiavel emergiu das sombras da turbulenta Itália renascentista, onde a fragmentação política transformara o país em um tabuleiro sangrento de xadrez. A península não era um estado unificado, Veneza e Milão, cada uma lutando pela sobrevivência, em meio a potências estrangeiras como França e Espanha. Foi neste caldeirão de instabilidade que nasceu, em 3 de maio de 1469, aquele que se tornaria o mais controverso filósofo político de todos os tempos. Em Florença, sua cidade natal, a violência não era exceção, mas regra. A família Médici, que governara a cidade por gerações, foi expulsa em 1494, criando um vácuo de poder que seria preenchido por figuras como o frade dominicano Savonarola, cujo cadáver enforcado e queimado em praça pública Maquiavel testemunhou. Como poderíamos julgar um homem formado em tal ambiente? Esta é a pergunta que nos guiará em uma jornada pelas ideias mais controversas, mas também mais honestas, já formuladas sobre o exercício do poder, e talvez, ao final, descubramos que Maquiavel não era tão demoníaco quanto pensávamos. Ou talvez sejamos forçados a enfrentar verdades sobre nós mesmos que preferíamos deixar nas sombras. Dos homens pode-se dizer em geral que são ingratos, volúveis, simuladores, tementes do perigo, ávidos do gano. Esta declaração de Maquiavel não é apenas uma observação casual, mas o alicerce de toda sua filosofia política, onde outros pensadores idealizavam a humanidade. Maquiavel enxergava uma verdade crua e desconfortável, menos a natureza humana é fundamentalmente egoísta. Mas como um homem chegou a uma visão tão sombria? As sementes desta perspectiva foram plantadas nas experiências políticas que moldaram sua vida. Após ascender ao cargo de chefe da segunda chancelaria em 1498, Maquiavel testemunhou de perto a hipocrisia daqueles que deveriam ser exemplos morais para a sociedade. O Papa Alexandre VI, nascido Rodrigo Borgia, personificava essa contradição. Como a autoridade moral suprema do cristianismo, deveria ser um farol de virtude. No entanto, seu papado 1492 a 1503 foi marcado por nepotismo descarado, favoritismo aos filhos César e Lucrécia, e uso da excomunhão como arma política, quando até mesmo o representante de Deus na terra agia com tal duplicidade que esperança restava para a moralidade humana. Este abismo entre retórica virtuosa e comportamento real cristalizou em Maquiavel uma convicção profunda: confiar nos outros é convidar a própria destruição. Não confie em ninguém e nunca será surpreendido. Este poderia ser o mantra da autopreservação maquiavélica. Há uma sabedoria paradoxal nesta desconfiança. Ao esperar o pior das pessoas, protegemo-nos da decepção e da traição. O pessimismo torna-se, ironicamente, uma forma de otimismo defensivo. Se você antecipa o golpe, pode evitá-lo. Esta perspectiva não é mera misantropia, é um reconhecimento doloroso
de que quando as circunstâncias apertam, a maioria das pessoas escolherá o interesse próprio sobre a lealdade. Enquanto os beneficiários são inteiramente teus, oferecem-te sangue, bens, vida e filhos. Quando a necessidade está longe, mas, quando ela se aproxima, revoltam-se. Assim, Maquiavel desvela uma verdade incômoda. A moralidade convencional é um luxo que poucos podem sustentar quando os ventos da fortuna se tornam tempestades. Em tempos de estabilidade, todos proclamam virtudes, mas quando a sobrevivência está em jogo, quantos manteriam seus princípios intactos? A questão que nos persegue então é: como governar seres tão imprevisíveis e autocentrados? Como estabelecer ordem em um mundo onde a lealdade é tão frágil quanto o cristal em mãos trêmulas? É melhor ser temido que amado, se não for possível ser ambos? Esta pergunta inquietante revela o pragmatismo radical de Maquiavel quando se trata das ferramentas disponíveis a quem deseja exercer poder efetivo. Para o pensador florentino, o amor é uma moeda de valor instável. As pessoas amam conforme sua conveniência, menos seus sentimentos são tempestades passageiras que mudam com o vento da fortuna. O temor, por outro lado, tem raízes profundas que resistem às intempéries. Quando instilado corretamente no coração dos governados, o medo persiste mesmo nos tempos mais turbulentos. César Borgia, filho do Papa Alexandre VI, exemplifica este princípio. Apesar de suas táticas brutais, conseguiu unificar e estabilizar a região de Romanha através de punições severas, mas estratégicas. Seus métodos, por mais cruéis que parecessem, evitaram rebeliões e garantiram a paz em um território historicamente fragmentado. As pessoas devem ser acariciadas ou esmagadas. Se fizeres pequenas ofensas, elas se vingarão. Mas se o dano for profundo, não terão como retaliar. Esta máxima revela a perspicácia psicológica de Maquiavel. O meio-termo é o mais perigoso. Punições leves criam ressentimento sem eliminar a capacidade de vingança. Mas o exercício do poder não se resume à punição. O governante sábio sabe que sua sobrevivência depende também das alianças que constrói. O primeiro método para estimar a inteligência de um governante é olhar para os homens que tem à sua volta. Cercar-se de conselheiros competentes e leais é crucial. Eles são extensões do próprio poder do líder. Este realismo político coloca o governante diante de um dilema moral constante: justiça ou eficácia. Para Maquiavel, a resposta é clara: menos a preservação do Estado justifica meios que, em contextos privados, seriam considerados repugnantes. A estabilidade política vale o sacrifício de princípios individuais. Esta separação radical entre ética pessoal e necessidade estatal foi revolucionária, ao contrário dos filósofos medievais, como Tomás de Aquino, que viam política e moral como inseparáveis. Maquiavel argumentou que um Estado governado exclusivamente por princípios morais estaria condenado à destruição por aqueles que não compartilhavam tais escrúpulos. A sacralidade do Estado, para Maquiavel, supera qualquer consideração moral individual. Um governante fraco por excesso de virtude coloca em risco não apenas seu poder, mas a segurança e bem-estar de todos os cidadãos sob sua tutela. Esta compreensão brutal da realidade política nos leva a uma questão crucial: como um líder pode navegar entre a força necessária e a inteligência estratégica para manter seu poder? O leão não pode proteger-se das armadilhas e a raposa não pode defender-se dos lobos. É preciso, portanto, ser raposa para reconhecer as armadilhas e leão para amedrontar os lobos. Esta metáfora cristalina revela uma das mais profundas intuições de Maquiavel sobre o exercício do poder, a necessidade de uma dualidade estratégica. O leão representa a força bruta, a capacidade de impor respeito através da demonstração inequívoca de poder. Um governante deve, em momentos críticos, rugir com tal intensidade que potenciais usurpadores
tremam perante sua força. Sem esta capacidade de intimidação, mesmo o líder mais astuto sucumbirá eventualmente aos lobos que o cercam. Porém, a força isolada é insuficiente. As armadilhas da political, conspiracies silenciosas, trateiros deshonrados, alianças secretas, não podem ser desfeitas com garras, por mais afiadas que sejam. É aqui que entra a raposa, símbolo da inteligência estratégica, da capacidade de ler nas entrelinhas, de antecipar traições antes que se materializem. Maquiavel compreendeu uma verdade fundamental sobre a psicologia humana. Os homens são tão simples e obedecem tanto às necessidades presentes que aquele que engana sempre encontrará quem se deixa enganar. Esta vulnerabilidade cognitiva do povo, sua tendência a acreditar no que lhes parece conveniente no momento, torná-os suscetíveis à manipulação por líderes habilidosos. O príncipe sábio, portanto, não hesita em usar esta susceptibilidade quando necessário, se a dissimulação preserva o Estado e garante a estabilidade. Então ela se torna não apenas aceitável, mas virtuosa em seu sentido mais pragmático. Esta perspectiva desafiou frontalmente a tradição da virtude política cristã. Para Maquiavel, o líder genuinamente virtuoso, no sentido moral, tradicional, honesto, piedoso, compassivo em todas as circunstâncias, está condenado ao fracasso em um mundo onde outros jogadores não seguem as mesmas regras. Esta filosofia antecipa de forma notável o conceito nietzschiano do além do homem, aquele que transcende a moralidade convencional para criar seus próprios valores. O governante maquiavélico deve ser autossuficiente, livre das amarras morais que constrangem os homens comuns, com sua lealdade primordial, direcionada à preservação do Estado. Absorva o que é útil, descarte o que é inútil e adicione o que é especificamente seu. Esta máxima, embora não seja de Maquiavel, captura perfeitamente como devemos abordar seu legado controverso 5 séculos depois. Seu pensamento não é um sistema fechado a ser aceito ou rejeitado integralmente, mas um espelho complexo que reflete tanto a luz quanto as sombras da condição humana. A lição mais profunda que podemos extrair de Maquiavel não é a justificação da crueldade, mas a compreensão de que a liderança efetiva requer uma honestidade implacável sobre as realidades do poder e da natureza humana. Paradoxalmente, esta honestidade pode ser mais ética, em última análise, do que idealismos que se despedaçam ao primeiro contato com a realidade.